Olá, tudo bem? O objetivo da aula de hoje é conversar sobre os sofistas, que eram pensadores contemporâneos a Aristóteles, mas não estavam nem aí para a lógica. E para falar sobre os sofistas e também fazer uma ponte entre o pensamento antigo, essa retórica antiga que tinha como objetivo convencer, e as fake news, um fenômeno bastante contemporâneo que todo mundo já deve ter ouvido, eu convidei o professor Carlos Henrique, filósofo, doutor em educação, para conversar conosco. Então, boa aula! Então, bom dia, estudantes. Bom dia, professor Alexandre. É com muito prazer que eu participo desta aula, deste momento de reflexão e pensamento filosófico. É uma área que me atrai muito, gosto muito, né? Afinal, hoje eu sinto falta de estar em sala de aula, né? Por todas as situações aí. Mas eu estou sempre à disposição, professor, quando quiser, para a gente conversar um pouco sobre filosofia. E também, claro, é um prazer, né, tendo em vista que os nossos estudantes aí estão aprendendo temáticas extremamente relevantes, né, dentro da filosofia para a vida. Então, eu fui convidado pelo professor Alexandre para conversar um pouco sobre fake news, falácias. Vocês estão estudando a lógica, que é um campo da filosofia extremamente importante, principalmente na atualidade, mas que é histórica, né, dentro da filosofia, desde Aristóteles, com estudos e escritos sobre esta área, sobre a lógica. E quando se fala de fake news, é algo extremamente atual também. Então, é uma boa relação, né, um binômio interessante entre história da filosofia, conhecimento acumulado e também atualidade. Até porque fake news existem há muitos séculos, né? É só pensar em alguns fatos históricos aí, desde a Grécia Antiga, Roma, Nero, KGB, contra os americanos, enfim. Então, a fake news, ela de fato existe, está presente na nossa história da humanidade, mas hoje com algumas questões, alguns elementos que com a tecnologia se avolumaram, né? Principalmente nos seus efeitos nocivos. Mas eu penso que antes de tratar especificamente, professor, daquilo que é fake news ou falácia, é interessante pensar o que significa para nós, seres humanos, pensarmos sobre isso. Ou seja, por que questionar algumas não verdades? E dentro da filosofia é super importante entender que a verdade é algo a se buscar constantemente, né? Então, o tema da verdade, a teoria do conhecimento, então, é um campo fundamental para que o ser humano, de fato, se compreenda, né? Conheça a si mesmo e conheça o mundo. Então, em resumo, eu gostaria só de trazer aquilo que é importante no sentido de entender o que é a verdade para a filosofia. De modo geral, a filosofia trata de três grandes concepções de verdade, né? Talvez os nossos estudantes, excelentes como são, né? Estudiosos, já conheçam essas concepções, e eu sei que o professor também talvez já tenha trabalhado. Caso tenham trabalhado, eu retomo. Que é a questão das verdades nas suas várias possibilidades. Então, existe um conceito, uma perspectiva de verdade que é a aletheia, né? A aletheia é um conceito grego que nos remete à ideia de que aquilo que não está oculto é verdadeiro. Ou seja, se é uma dissimulação da realidade, não é verdade. Então, a aletheia é um conceito de verdade, é um termo usado também para a verdade, nesse sentido. E aqui é importante que eu gostaria que vocês fossem pensando em que sentido a fake news se relaciona ou não com esses conceitos de verdade. Então, se a aletheia tem a ver com aquilo que não está oculto, com aquilo que não é dissimulado, aquilo que está pautado nos fatos da realidade, a fake news é exatamente o contrário disso. E também, claro, pode se caracterizar como uma falácia, né, estruturada, pensada, organizada, com o objetivo de dissimular e enganar. O segundo conceito que a filosofia considera como importante e ajuda na compreensão da verdade é o conceito latino veritas. Veritas
tem um sentido linguístico, ou seja, a verdade a partir de uma exatidão de quem fala da língua, daquilo que se expressa, com base nos fatos e acontecimentos. E daí, novamente, eu pergunto, a fake news se preocupa com fatos e acontecimentos? Eu acho que isso é... Então, mesmo no sentido veritas, que a linguagem ela nos oferece uma certa flexibilidade, né? A gente expressa de maneira diferente coisas que nós vemos e interpretamos de maneiras diferentes. Então, se 10 pessoas na frente do Colégio Medianeira presenciassem um acidente de carro, e se separássemos essas 10 pessoas, esses 10 alunos, e pedíssemos, narre o que você viu, cada um narraria de um modo. Porque cada um perceberia, compreenderia, interpretaria aquele fato de um modo diferente. Contudo, todos estariam falando do mesmo fato, né? Então, a linguagem, ela nos oferece essa possibilidade de nuances, né? De percepções, mas ainda assim esse conceito de verdade está pautado na ideia de expressão de fatos. E um terceiro elemento, uma terceira concepção é a verdade como emuná. E aqui existe uma carga cultural hebraica, né, judaico-cristã, que faz uma relação da verdade, entende a verdade como a confiança num ser superior. O que é verdade? A verdade é aquilo que é aquilo que cumpre os desígnios divinos, né? Principalmente a partir de convenções de valores. Então, é importante, é fundamental pensarmos em que sentido essas três grandes concepções de verdade, elas se perpassam, né, na história da filosofia. A professora Alexandra é especialista em história filosofia contemporânea, né, principalmente filosofia da linguagem, perpassa toda a história do conhecimento humano, né? E ainda assim eu fico pensando, essas fake news em nenhum sentido, em nenhum momento, de fato, contemplam minimamente uma possibilidade de verdade. Porque a fake news, ela tem por objetivo último, acredito, entendo, uma forma de desinformação, né? Quer dizer, ela busca desinformação, convencimento, para garantir os interesses de um grupo ou de uma pessoa, como sempre foi, né? Agora, nesse sentido atual, contemporâneo, né? Aquilo tudo que nós temos como velocidade da informação, é muito fácil você transmitir um dado, transmitir um fato, e esse fato ser aceito de maneira acrítica por muitas pessoas, e você ter em um pequeno espaço de tempo, milhões de pessoas assumindo esta nova percepção de uma realidade, né? E aqui é importante porque os sofistas, lá do século V, IV antes de Cristo, eles desenvolveram, né, essa capacidade argumentativa, retórica. E aqui o conceito de retórica é interessante porque a retórica tem a ver com uma oratória bem desenvolvida, a arte de bem falar, de bem argumentar para convencer. É isso mesmo. Embora os sofistas não fossem desonestos retoricamente, porque uma coisa é você lidar com um argumento construído para você fundamentar ou até mesmo convencer o outro da sua percepção sobre a realidade, outra coisa é você criar um tipo de argumento desonesto retoricamente, com vistas a garantir interesses exclusivamente próprios e subjetivos. Existe uma pequena diferença? Existe, mas essas duas questões se misturam muito, porque os sofistas eles foram extremamente importantes, principalmente para a democracia, e também até para a educação. Eles são considerados os pais da educação, né, da pedagogia. Por quê? Porque eles ensinavam a expressão do ser, né, daquilo que estava dentro de si, e a partir também da subjetividade. Os sofistas estavam lá no século IV, V, IV antes de Cristo, e nós avançamos muito, né? Principalmente no conhecimento
no conhecimento da língua, dos argumentos. E aqui existe um fato fundamental, que é a Revolução Científica, né, do século XV ali, né? A Revolução Científica nos ajudou a entender o mundo, perceber o mundo de outra forma. E desde Copérnico, século XIV, né, depois com Giordano Bruno, Galileu Galilei, nós temos ali um embate, né, sobre a questão do geocentrismo e heliocentrismo, por exemplo, né? Qual é o formato da Terra, como se a Terra a Terra é estacionária, né, a teoria geoestacionária. Ali, quando se inicia essa discussão no século XIV, com o Copérnico, que acaba nem sofrendo as consequências da Inquisição, porque ele morre antes, mas que essas teorias vão ter continuidade com o Giordano Bruno, que acaba sendo morto pela Inquisição, queimado em praça pública, depois do Galileu Galilei. Nós temos elementos científicos que vão fundamentando a nossa visão de mundo. É uma visão natural, objetiva sobre o mundo, né? E hoje, assim, eu quase que, eu diria que de maneira estarrecedora, nós estamos tendo um retorno a verdades, pseudo-verdades, né? Que estão pautadas em falácias, em argumentos não científicos, a partir exatamente da negação da própria ciência. Então, aqui eu acho, eu gostaria só de destacar o seguinte: o ser humano teve um processo sofrido, difícil ao longo de 2000 anos, né? Pensando lá no início da filosofia, para conseguir, ou 1600 anos, para conseguir chegar a um ponto em que é possível matematicamente, né, a partir da física, dizer o mundo funciona assim e não funciona daquele modo. E numa época em que provavelmente nós temos mais informação, mais conhecimento, mais teorias, né, no sentido de possibilidades teóricas para fundamentar a nossa visão de mundo, nós temos movimentos de retorno àquilo que de fato era defendido há 1000 anos atrás, né? Mas de onde vem isso? Vem de fato de um raciocínio não lógico, de um raciocínio negacionista em relação ao conhecimento científico. Porque a ciência ela não é subjetiva. Vamos imaginar que que cada um de nós, eu e o professor Alexandre, a gente decidimos falar sobre um filósofo. Vamos falar de Descartes. Eu decido falar sobre Descartes, ensinar vocês sobre o método, né, a concepção de método de Descartes, e o professor Alexandre também. Mas eu vou falar sobre isso sem ler o Descartes, subjetivamente. Subjetivamente, o que eu penso sobre Descartes? É claro que... e eu decido ensinar vocês sobre Descartes, subjetivamente, né? E o professor Alexandre vai fazer uma leitura crítica. E vocês podem ter certeza, talvez eu seja muito mais convincente e menos cansativo até, né, professor? Porque Descartes é power. Mas assim, porque eu posso falar qualquer coisa sem pegar o livro do Descartes lá e falar, aqui na página tal, não preciso. O professor Alexandre vai fazer isso, porque é próprio do conhecimento científico a comprovação daquilo. Então, veja, esse tipo de coisa, o convencimento pela superficialidade é muito mais fácil. Por isso que é muito difícil, é complicadíssimo você sentar com alguém que tem uma concepção dogmática estabelecida, né, inflexível, e tentar conversar com ela sobre algo que, de fato, você estudou, leu, que é real, que é fato, que você comprovado, né? Essa questão é muito importante. E eu trago, né, falando um pouco sobre a questão da ciência aí, a lógica, ela está na base do conhecimento científico, porque a lógica, ela garante, ou seja, a lógica é uma estrutura de raciocínio, é um instrumento necessário para que o ser humano pense algo e pense de maneira fundamentada, né? A ciência, ela vai se desenvolver, né, principalmente as ciências naturais,
partindo também de fatos. Então, é lógico, mas é também factual. É como a física, né? Você falar sobre a teoria da gravitação universal, existe um elemento físico, né? A gravitação universal sempre existiu, sempre houve, mas a gravidade ela foi explicada a partir de teorias físicas, né? O Aristóteles explicava de outro modo, na teoria física aristotélica, que é esteticamente muito bonita, mas era errada do ponto de vista físico, né? Então, essa ciência hoje negada, ela é, assim, para a nossa sociedade, eu entendo como um risco absurdo, né? Que esses grupos que buscam esse tipo de argumento falacioso, um argumento pautado numa em falsos fatos, ou mais, em fatos misturados com devaneios, em uma mistura de subjetividade com objetividade científica, pior, numa mistura de objetividade científica com o pensamento religioso, que é algo próprio da Idade Média, que nós conseguimos superar, né, com muito custo, né, a partir ali da Revolução Científica, Iluminismo, Renascença, século XIV. Então, quer dizer, hoje isso se torna tão comum que a gente se esquece de pautar aquilo, ou temos dificuldade de pautar o nosso raciocínio de maneira lógica. E só um parênteses, imagina os sofistas vivendo hoje, provavelmente lá o Gorgias pensaria, nossa, essa sociedade de fato conseguiu superar todas as expectativas dos sofistas que queriam oferecer uma outra perspectiva da verdade, não inventar uma nova verdade, né? Como eles eram estudiosos, pensadores, conheciam muito mais da Grécia, né? Naquele momento, cidades-estados, conheciam muito mais do que outras pessoas, inclusive os políticos que atuavam nas polis, eles traziam uma nova perspectiva de verdade, né? Então, provavelmente, esses sofistas ficariam bastante incomodados até, eu acredito. Eu gostaria, professor, se você me permite, passar um vídeo pequeno de uma entrevista do Pânico, quando o professor me chamou para conversar sobre isto, sobre falácias, lógica, fake news, eu lembrei que eu tinha assistido essa entrevista, é muito engraçada. Eu assisti como um momento de entretenimento, mas agora eu acho que cabe bem. Eu gostaria que vocês percebessem qual tipo de raciocínio a pessoa que está sendo entrevistada, ela desenvolve, né? É uma entrevista com 2 terraplanistas e o Emílio, que é o condutor ali da entrevista, ele traz alguns elementos sobre a ciência e tal, mas eu vou passar uma parte mais curtinha para vocês, e eu quero que vocês percebam na prática que tipo de raciocínio, se o raciocínio desenvolvido pelas pessoas, né, pelos 2 entrevistados, se vocês consideram coerente minimamente com uma lógica em busca da verdade, ou com raciocínio não falacioso. Tá bom? Depois eu trago alguns elementos aqui. Vocês acham que a Terra ela é maior do que essa representação que você tem aqui, ó? Pode ser que seja maior? Então, porque ela está em planos, né? O que nós temos aí de dados? Eu gosto de trabalhar com dados, com informações concretas. Então, nós temos conhecidos os continentes, todo mundo sabe que tem uma América e tem uma África, e temos as chamadas bordas da Antártida, que são a parte branca, que é o entorno. O que já foi... Mas de lá não passa? Então, o que conseguiram fazer, eles conseguem se aprofundar que lá tem terra, não é só gelo na Antártida, tem terra, tem pedra, tem tudo, tem montanhas. Então, eles conseguem andar de 1.000 a 2.000 quilômetros e eles encontram uma barreira técnica. Porque a região da Antártida tem muitas montanhas. Então, você andou 1.000 quilômetros, tem montanha, você passa. Você anda mais 500, tem mais montanhas. Então, chega a uma distância de mais ou menos 2.000 quilômetros que eles não conseguem mais. E as expedições já antigas que foram feitas, eles chegam próximo ao paralelo considerado chamado 90, que é o limite técnico. Então, a partir daí, possivelmente tem alguma coisa. Qual é mas não. O que você acha?
Eu acredito no chamado plano infinito, que tem mais terra. Tem mais terra. Pode ter uma barreira para conter o ser humano aqui, para ficar preso. Agora mas me fala possivelmente uma doma. Agora me fala. Tipo um doma. Que essa criação que a gente vê aqui, eu acredito particularmente que essa criação que a gente vive aqui e a gente enxerga com os nossos olhos são apenas 10% da criação do Criador. Certo. Enfim, eu penso que é bastante ilustrativa essa entrevista. E se vocês pesquisarem, eu acredito que muitos de vocês, estudantes com, né, a curiosidade que vocês têm, vocês já devem ter visto outras entrevistas com pessoas que têm crenças... eu estou usando o termo crença de maneira bem intencional, tá? Porque a crença você não precisa de fatos para você comprovar, é subjetiva, né? E nesse caso é crença, inclusive ele usa muito esse termo. Então, o que me vem aqui, eu fui anotando alguns elementos que nesse 1 minuto e alguma coisa ali aparece, né? A mistura, então, o início dizendo assim, eu tô pautado em fatos, eu gosto de dados. Então, a falácia, nós temos que tomar muito cuidado com os argumentos construídos de maneira inválida, argumentos inválidos que querem nos conduzir a uma conclusão também inválida. Por quê? Porque esses artifícios linguísticos são muito utilizados. Eu estou pautado em dados. Quando alguém começa uma fala desse tipo, você já parte do princípio, opa, né? Aí a nossa tendência é não ter um olhar tão crítico sobre aquilo que está sendo dito, né? Por quê? Está pautado em fatos e dados. Outra coisa, a mistura constante, né, entre a fé, então, criador, porque é uma borda técnica, existe uma borda técnica, termos que são muito utilizados na ciência, inclusive. Quando a gente fala assim, isso é tecnicamente correto, ou tecnicamente... Quer dizer, tecnicamente por quê? Porque você consegue, de maneira sistemática, dizer que aquilo é como é, porque é daquele modo, né? Então, é muito utilizado também. Enfim, isso tudo com qual objetivo? É uma retórica, inclusive uma retórica pouco desenvolvida, no caso desses dois, mas tem bons retóricos terraplanistas por aí, né? Mas nesse caso não é muito bom. Mas sempre voltada para uma desinformação, para uma crença pessoal. Imagina se cada... eu fico pensando, né? Se cada comandante de uma aeronave decidisse perceber, né, o seu voo, ou interpretar o seu voo, ou a sua rota de voo de um jeito diferente, porque ele é terraplanista. Então, peraí. As coordenadas não estão exatamente corretas que estão me passando, porque os caras que estão lá no comando, eles não são terraplanistas, eu nem sei o termo que se utiliza, seria terraglobistas, talvez. Então, eu não vou aceitar, eu vou seguir a minha coordenada, né? Imagina um almirante, enfim, um comandante de um navio decide seguir os seus próprios, a sua própria percepção para conduzir um transatlântico. Então, eu fico pensando, como constituir um conhecimento válido, um conhecimento humano, um conhecimento de fato que atenda a todas as pessoas, se cada um decide que a sua verdade é a verdade de fato, a verdade única, né? E a ciência, ela nos libertou disto, ainda bem. Ela nos libertou dessa concepção, dessa percepção de que vale o que eu penso. Porque a ciência é diferente da fé, né? E nesse sentido, e daí eu vou concluindo, professor, porque senão eu falo muito, mas assim, nesse sentido eu gostaria de só destacar que os sofistas, eles foram extremamente importantes para aquilo que nós entendemos como ciência, inclusive, né? Porque a verdade única, ela é muito arriscada. Uma única narrativa sobre qualquer coisa é extremamente arriscado. Contudo, existem algumas verdades que são necessárias para que a gente possa viver numa sociedade minimamente harmônica.
a ciência eu diria que é um pilar importante, necessário, às vezes incômodo, mas importante para que a gente possa constituir uma sociedade que se harmonize, né? Alguns valores, eles precisam existir, porque senão nós viveríamos numa situação de guerra constante de todos contra todos, que vocês estudarão também mais adiante, né? E concluo dizendo, né, que o paralogismo ou a falácia, em certas situações ou em certas condições, então, conhecendo a técnica, é importante, conhecer a técnica da falácia é importante, porque ela nos ajuda a construir argumentos e nos defender de argumentos que não são adequados e que são inválidos, né? Mas, ao mesmo tempo, também é importante entender a falácia, compreendê-la bem, porque, a partir dela, nós podemos construir um raciocínio cada vez mais lógico, né? Mais adequado às verdades, ou a emuná, ou a aletheia, ou a veritas. É isso, professor. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição. Muito obrigado. Maravilha. Bem esclarecedor, e acho que, sobretudo quando a gente consegue pensar a realidade, assim, nos nossos dias de hoje, né, ajuda muito a entender o anseio dos filósofos em querer, por exemplo, de Aristóteles, né, corrigir o raciocínio para justamente não incorrer nessas situações, né? Muito legal. Obrigado.